Cartozeiros no ar para te dar dicas da 12ª rodada. Quem participa da nossa liga, participa. Quem não participa, só no segundo turno agora, galera. Na última rodada pontuamos muito bem aí, fizemos 88 pontos, né? Tivemos uma valorização aí de mais de 10 cartoletas, fomos muito bem e dava para ter ido melhor ainda se não fosse algumas falhas individuais, mas pernas de pau aí que vamos agora para a 12ª rodada, mas antes vamos ver aqui como é que está o top 5 da nossa liga. 5 estrelas, tomou a primeira colocação do Samanaú, não sai mais, né? Que agora está ali em segundo lugar. Terceiro lugar tem Cruzeiro Minas Gerais, o MG. Em quarto lugar, Lunáticos FC. E em quinto lugar, Red Bull Ventania. E o top 5 da rodada, Diego, vamos dar uma olhada como que tá. Top 5 da rodada que teve o Raposa Velhaca em primeiro, o Boca Fox em segundo, o Chimbalaie em terceiro, o Canaense em quarto e em quinto o Lunáticos aí, que tá figurando no a galera do Cartola Pro tomando conta aqui. E vamos já vender todo mundo aqui e começar a escalar o nosso time para a 12ª rodada. Rodada passada a gente foi num 3-4-3, essa rodada a gente vai voltar para o esquema do 4-3-3 com laterais, né? A gente começando aí a escalar o nosso goleiro. E o seu goleiro para essa rodada? Meu goleiro já é uma aposta. Quero mitar, tô fazendo uma aposta aí, tô escalando, que venham as críticas e as cornetadas. Felipe Garcia, do Atlético Goianiense, ele tá barato, se desvalorizou bastante na última rodada e eu acho ele um excelente goleiro, porém está num time não muito favorável, mas como o Atlético Goianiense joga em casa contra o Vitória, eu tô apostando no Felipe Garcia, do Atlético Goianiense. No meu gol eu escalei o Wilson do Curitiba, que sempre pontua bem, nunca negativou no Cartola, pega o Sport em casa. O Wilson tem 22 defesas difíceis já, tem 5 jogos sem sofrer gol. O Wilson vai estar no meu time e também está no time do Diário Celeste para essa rodada aí, pensando na mitagem da rodada. E bora escalar agora os laterais, né? Pois é, meus laterais. Vou começar com o Guilherme Arana do Corinthians. Guilherme Arana tem uma média boa para zagueiro, né, assim, para jogador defensivo. Tá valendo 9 cartoletas, o Corinthians joga em casa contra a Ponte Preta. O meu primeiro lateral para essa rodada eu escalei o Reinaldo da Chapecoense. Reinaldo que voltou a ir bem na rodada passada, a Chapecoense voltou a empatar, pelo menos não perdeu, né? Pois é. E aqui no time do Diário Celeste a gente vai do gremista Bruno Cortez, o Grêmio que pega o Avaí em casa. O Bruno Cortez que tem aí a média de 5.40, tá muito bem, né? E vai estar aqui no nosso time para essa rodada. O seu outro lateral quem é? Por falar nele, Bruno Cortez também, fechando minhas laterais aí. Bruno Cortez tem uma média boa, já fez gol quando eu escalei ele, então tô apostando nele, que o Grêmio joga em casa contra o Avaí. É um bom time a se apostar nessa rodada, né? No meu time para essa rodada eu escalei o Diogo Barbosa do Cruzeiro. O Cruzeiro pega o Palmeiras em casa, o Diogo tem a média de 4.78 e já tem uma assistência no campeonato, apostando aí na vitória do Cruzeiro e na boa pontuação do Diogo Barbosa. Mas aqui no time do Diário Celeste não tem Diogo Barbosa, o Vitor Ferraz do Santos, o Santos que joga em casa, e sempre que o Santos joga em casa o Vitor Ferraz vai bem. Então ele está aqui no nosso time para essa rodada, ele que tem a média de 4.23 aí, né? E agora vamos escalar os defensores, né, do nosso time. Precisa escalar os ou o defensor? Porque pra mim, um já é fixo. Tem Pedro Jeromito no seu time? Tem Pedro Jeromito no meu time. No Diário Pedro Celeste. Jeromito no Diário Celeste. E no meu time também tem Pedro Jeromito. Média de 7.78 com 8 jogos, uma média altíssima. O Grêmio é um dos times mais favoritos para essa rodada. A galera tá apostando muito no Grêmio. O Grêmio joga em casa contra o Avaí. O Pedro Jeromito tá no meu time, tá no seu time e tá aqui no time do Diário Celeste para essa rodada. É uma ótima opção. E o outro zagueiro? O outro zagueiro acho que também é unanimidade aqui essa rodada, que é o Balbuena do Corinthians, Balbuena. né? O Corinthians que também joga em casa contra a Ponte Preta e ele também tá aqui no nosso time do Diário Celeste para essa rodada. Balbuena que tem um histórico aqui de atacante quase. 2 gols, 3 finalizações para fora, 6 faltas sofridas, 2 impedimentos. Que é isso, Balbuena? Ele tá no meu time aqui com a média boa, o Corinthians joga em casa contra a Ponte. Então a zaga fechada em Jeromel e Balbuena. 2 unanimidades e agora o meio de campo, né? Meio de campo, começo com o Patrick do Sport.
O Sport joga fora de casa contra o Curitiba, mas o Patrick tem uma média legal aí e um preço mais legal ainda. Tá valendo 8 cartoletas, ele com 7 jogos tá a média de 5,55. Então tá no meu time aí o Patrick. Pois é, no meu time para essa rodada eu escalei um velho conhecido, escalei o Everton Ribeiro do Flamengo. Everton Ribeiro que está aí valendo 12 cartoletas, tem a média de 3,60, jogou 2 jogos, tem o clássico carioca aí contra o Vasco pela frente, fez gol no meio de semana, vai estar aqui no meu time, também está no time do Diário Celeste para essa rodada. O outro meio de campo? Meu outro meia é o gremista Michel. Michel valendo 9 cartoletas, com a média de 5,73. Grêmio em casa contra o Avaí, forte favorito. Michel com 3 gols nesse campeonato aí, tô apostando nele. Pois é, e apostando aí na vitória do Corinthians, como a gente disse agora há pouco, eu escalei o Rodriguinho, que tem 1 gol e 2 assistências já no campeonato, tem a média de 3,88, tá bem, negativou na rodada retrasada aí, fez -3, mas apostando agora na vitória do Corinthians e na mitagem do Rodriguinho. E ele também está aqui no time do Diário Celeste para essa rodada. E o último meio de campo? Meu último meio é o Arthur, também do Grêmio. Estou apostando muito na vitória do Grêmio. Arthur aí que tem uma média boa, rouba bastante bola. Ele é um ótimo jogador, então valendo 9 cartoletas, fechando minha meiuca com o Arthur. Pois é, e o meu último meio de campo é o tricolor Wendel, ele que está aí valendo 12 cartoletas, tem a média de 5,83, tem 2 gols, 1 assistência, apostando aí na vitória do Fluminense fora de casa, eu escalei o Wendel. E aqui no time do Diário Celeste a gente escalou outro tricolor, o Gustavo Scarpa, né, que também está muito bem, com a média de 3,45. Ele que deu uma mitadinha ali de 9 pontos, mas ainda não pontuou muito bem aí. Esperamos que desencante agora, né? E vamos agora ao setor mais importante, que é o ataque, né? Tem unanimidade no ataque? No ataque, unanimidade, tem o Luan, né? Luan do todos Grêmio. Os times. O Grêmio que é favorito para essa rodada aí, joga em casa contra o Avaí. Luan tá no meu time, tá no time do Lucas e vai estar no time do Diário Celeste para essa rodada. 4 gols, 6 assistências. Tem uma média muito boa aí de 10 pontos, valendo 23 cartoletas. É um jogador aí que a gente está apostando para pontuar bem. E no meu outro atacante é o Jô do Corinthians, que joga em casa contra a Ponte Preta. O Jô tem 6 gols, 2 assistências, uma média de 4, porque quando ele não faz gol, com a maioria dos atacantes, costuma negativar, né? Então isso abaixa a média dele. Quando ano passada perdeu o pênalti, fez gol e pontuou 3, né? Então... valendo 12 cartoletas, o Jô é meu outro atacante. O Jô que também está aqui no time do Diário Celeste para essa rodada aí, pensando na vitória do Corinthians. Mas no meu time não escalei o Jô, eu escalei o outro corintiano, o Ângel Romero, pensando aí no golzinho do Romero aí, né? Ele que também está muito bem nessa temporada. E agora o último atacante. Meu último atacante é uma outra aposta aqui. Ele tem uma média até boa, ele tem uma média de 6,3. É o Marcos Calazans do Fluminense, que joga fora de casa contra o Bahia. Mas o Calazans jogou apenas 6 jogos e tem uma média boa, então estou apostando nele. Até mesmo para valorização, acho ele um bom jogador. Ele tem 2 assistências e 20 roubadas de bola. Um atacante que tem 20 roubadas de bola, é muito alto esse índice para ele. Então estou apostando aí no Calazans. Pois é, no meu time para essa rodada eu também fiz uma aposta, essa aposta que vai fazer eu mitar. Eu escalei o Everaldo do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense joga contra o Vitória em casa. Ele já deu 2 mitadas aqui, 18 e 21 pontos. E se o Atlético Goianiense vencer, ele deve fazer gol e deve ir muito bem. Já no time do Diário Celeste a gente não apostou tanto assim. A gente apostou e foi com o Rafael Sobis, mas não é uma aposta tão ousada contra o Everaldo aí, né? Lembrando que o Everaldo tem 4 gols nesse campeonato, mesmo com a péssima campanha do Atlético Goianiense, ele está conseguindo aí deixar os seus golzinhos. E agora vamos escalar lá o professor, né? O nosso comandante desse time aí. Meu técnico é o Vanderlei Luxemburgo. É um dos mais baratos ali, que está com preço mais em baixa, mas ele tem uma média muito boa, na minha opinião, para técnico, por 4.2 para técnico. E o Sport jogou contra o Curitiba no Couto Pereira, então estou apostando no Vanderlei Luxemburgo para comandar essa galera aí. No meu time eu escalei o Levi Cooper, que é do Santos. O Santos enfrenta o São Paulo em casa. São Paulo trocou de treinador aí, está em crise, apostando na vitória do Santos aí para pontuar bem.
E no time do Diário Celeste a gente foi de Renato Gaúcho, Tá né? O com mais dinheiro pra escalado caramba, aí, o favorito para essa rodada. E fechamos assim o nosso time. Vamos ver aqui como ficou a escalação. No gol a gente tem o Wilson, né? Na lateral a gente tem o Bruno Cortez do Grêmio, o Vitor Ferraz do Santos. Na defesa a gente tem o Pedro Jeromito e o Balbuena do Corinthians. Meiuca conta com Everton Ribeiro do Flamengo, Rodriguinho do Corinthians, Gustavo Scarpa do Tricolor Carioca. No ataque, Luan, unanimidades do Grêmio, Jô do Corinthians e Rafael Sobis do Cruzeiro Cabuloso. O técnico é o Renato Gaúcho, Tricolor Gaúcho. Fechamos assim o nosso time para essa 12ª rodada. O time do Diário Celeste custou 159,28 cartoletas. O seu time custou 129,06 cartoletas. O meu time custou 158,24 cartoletas. E assim fechamos a escalação para a 12ª rodada. Lembrando que a gente tem a nossa liga, que vale 3 camisas oficiais, um kit churrasco e um boné oficial, mas já encerrou a inscrição no primeiro turno. Agora só lá no segundo turno que abre novamente as inscrições, então fica ligado aí, solicita a participação que a gente aceita lá no segundo turno para você concorrer à premiação. Quem já está na liga está concorrendo à premiação do primeiro turno, né? E agora é aguardar, lembrar para você seguir a nossa parceira aí, a Loja Maior de Minas Betim, que é quem nos ajuda a fazer a liga aí. Então siga lá no Instagram e no Facebook, @Maior de Minas Betim, né? E se você mora aí na Grande BH, dá um pulinho lá na loja, diga que você viu aqui no Diário Celeste, que dá uma moral pra gente, né? E lembrando, e uma lembrança muito importante, qualquer alteração, qualquer jogador que sair do provável, a gente vai postar aqui nos comentários desse vídeo e vai postar também lá no Facebook. Então fique ligado em nossas redes sociais. A gente vai avisar também na live, a live que rola todo sábado, 1h30, 1 hora antes de fechar o mercado. Então mais ou menos 1h30, 1 hora, entra aí no canal que tem live, a gente escala um outro time, vocês escalam um time, a gente só vai comandando aqui no computador. Então acessa aí que é muito bacana também. E lembrando que se você precisa aí de valorização, tem as dicas do nosso parceiro do Cartola Competição. Então acessa lá cartolafcsporttv.com, que tem dicas muito bacanas para você mitar no Cartola FC. Acessa lá que também tem dicas super legais. E cara, sua pontuação da última rodada? Minha pontuação da última rodada foi 67,85 pontos. A minha foi 64,85 pontos. Tive um jogador que negativou, que me quebrou, que foi o Rafael Sobis. Se ele faz um golzinho ali, ia levar minha pontuação lá para as alturas. Mas está valendo, a média dessa rodada foi isso aí. A gente pontuou bem. Então, se você quer pontuar bem, siga as nossas dicas aqui, se inscreva em nosso canal. Não pode mais nesse turno se inscrever na liga, mas no canal você pode se inscrever e seguir a gente aí nas redes sociais. É isso aí, então fica ligado que sábado tem live aí com mais dicas do Cartola FC e com a participação de vocês. Acesse aí no canal que vai ser muito bacana e até a próxima. Valeu!